Hoje, no programa do Está Escrito, nós temos o nosso convidado especial, Dr. Rodrigo Silva, do programa Evidências do Brasil. Fique conosco. O Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos ao programa do Está Escrito. Nós estamos muito contentes hoje porque nós temos o nosso convidado especial aqui conosco, o Dr. Rodrigo Silva. Dr. Rodrigo, muito bem-vindo ao programa do Está Escrito. É um prazer estar com vocês aqui no Canadá. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz e estou contente por estar aqui. O prazer é nosso. O Dr. Rodrigo tem um programa no Brasil chamado Evidências. O senhor é um arqueólogo. E nós temos várias perguntas para o senhor hoje, mas quem sabe, como é a primeira vez que o senhor aparece no nosso programa, não a última, quem sabe o senhor podia dar um pouquinho de conhecimento de quem você é aos nossos telespectadores, onde é que veio, onde é que nasceu, etc. Muito bem, eu nasci em Belo Horizonte, que é uma cidade do estado de Minas Gerais, no Brasil. Sou casado, a minha esposa é professora de pedagogia, o nome dela é Lislier. E nós dois somos muito apaixonados por estudos. Eu tenho duas faculdades, duas graduações em teologia, no Colégio Adventista, e também em filosofia. Depois eu prossegui fazendo o mestrado em teologia histórica, um doutorado em teologia do Novo Testamento, a seguir um pós-doutorado em arqueologia bíblica, com especialização inclusive em Israel e na Universidade de Andrews. E atualmente estou cursando o meu segundo doutorado PhD em arqueologia clássica, dessa vez na Universidade de São Paulo, também lá no Brasil. Uau, isso é bem novo, tem conseguido bastante, graças a Deus. O seu programa no Brasil, Evidências, qual é o foco desse programa? Foi boa a sua pergunta, eu fico feliz por isso. O Evidências é um programa que ele procura encontrar fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Note, não é um programa que procura provar a Bíblia Sagrada. E eu quero explicar rapidamente o porquê disso, é uma diferença. A arqueologia não pode provar a Bíblia pelas seguintes razões. Letra A. A Bíblia tem conteúdos que demandam fé. Por exemplo, eu jamais vou poder provar pelo método científico que Deus é uma trindade. Eu jamais poderei provar pelo método científico que Cristo nasceu de uma virgem. Isto foge à ciência. Em segundo lugar, nós temos no Brasil, nos Estados Unidos, creio que no Canadá não deva ser diferente, o que chamamos de autoridade ou fé pública. Por exemplo, se um guarda de trânsito disser que você estava correndo acima da velocidade permitida e você não tem provas que não estava correndo e nem o guarda provas que estaria, a palavra dele num tribunal tem mais peso do que a sua, porque ele é uma autoridade de trânsito. O guarda não precisa que ninguém prove a palavra dele. Certo. Ora, se Deus é a autoridade maior do universo e eu preciso que alguém prove a palavra de Deus, ele deixou de ser a autoridade, correto? Mas a arqueologia me ajuda a encontrar fatos que confirmem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada, ou seja, que a história que a Bíblia apresenta é real. Se a história é real, a teologia que está assentada nela também o será. Por isso, nosso programa procura não apenas esclarecer o contexto da Bíblia para aqueles que já creem, mas trazer também elementos de prova acadêmica para aqueles que não creem. E temos, graças a Deus, atingido várias pessoas de vários níveis, de várias culturas no Brasil e também no exterior, de alguns países de fala hispana que têm traduzido o nosso programa. E o seu programa passa no ar no Brasil e vai para Angola também, né? Ele passa no Brasil e Angola também em português, e também em alguns países da América Latina, como, por exemplo, a Argentina transmite o nosso programa, a Bolívia transmite na TV Nuevo Tiempo, tem uma versão dele em espanhol. Eu sei que tem havido várias discussões sobre os dados históricos na Bíblia. Então é interessante que o senhor fala que você tenta confirmar que quando a Bíblia, se eu entendi corretamente, quando a Bíblia tem uma declaração histórica, que existe um comprovante para aquilo. Arqueológico que mostra que realmente o que a Bíblia falou historicamente está certo, né? Exatamente. Isso. Não de 100% da Bíblia, e eu esclareço por quê.
A história como um todo está 80% a 90% perdida em termos arqueológicos. Por exemplo, o telespectador que está nos vendo em casa certamente ouviu falar de Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Inclusive a história de Alexandre, que Alexandre conquistou vários países, desde a Macedônia até a Índia. Pois sabia, Bill, que nós não temos nenhuma prova arqueológica da presença de Alexandre o Grande na Índia? Sério? Nenhuma pedra da época, nada. Aliás, as biografias mais antigas de Alexandre o Grande datam de 300 anos depois da morte dele. Eu não tenho nenhuma biografia de Alexandre contemporânea a ele. Então, seria um fato que Alexandre nunca existiu? Não, não é isso. É porque a história passada, muita coisa se perdeu por ladrões de sepultura, apropriação do tempo. Agora, o pouco que eu recupero da história passada, seja para contar de Alexandre, seja para falar da Bíblia, está confirmando ou desaprovando aquilo que a Bíblia diz. Aí que é o interessante, certo. Porque muitas vezes, quando eu vou escavar, a arqueologia desmente o historiador. Por exemplo, Heródoto dizia que as muralhas de Babilônia tinham quase que 100 metros, cento e tantos metros de altura. A arqueologia mostrou que isso é um equívoco, que Heródoto havia exagerado. Mas quando eu vou à Bíblia, a arqueologia não mostra que a Bíblia errou nos dados. Pelo contrário, aquilo que a arqueologia consegue confirmar da historiografia bíblica comprova a exatidão histórica da palavra de Deus. E, por tabela, a doutrina que está baseada nessa certidão histórica também será verdadeira. Então, seria certo dizer que existem, por exemplo, usando Alexandre o Grande, né? Existem menos evidências históricas da existência de Alexandre o Grande do que Jesus Cristo? Com certeza. Com certeza. Mas parece que existe um padrão diferente. Exatamente. O problema, vamos fazer a comparação. Como eu falei, a biografia mais antiga de Alexandre que nós temos hoje, você pega Tácito, por exemplo, escreveu Vidas Paralelas, por exemplo, é um livro sobre Alexandre o Grande. Em Vidas Paralelas foi muito tempo depois da morte dele. Os evangelhos foram escritos, possivelmente, algumas décadas depois da morte de Jesus. Alexandre foram centenas de anos depois da morte de Alexandre. Olha a diferença quando eu pego Vidas Paralelas e quando eu pego os evangelhos. Vidas Paralelas falando de Alexandre e de César ou os evangelhos falando de Jesus. O hiato de tempo entre a morte de Alexandre e Vidas Paralelas ou entre a morte de Jesus e os evangelhos é muito grande. Outro detalhe, eu tenho uma grande maioria, eu tenho mais de 5.300 manuscritos do Novo Testamento, cópias do Novo Testamento que estão aí, que me permitem traçar a originalidade do texto original, perdão, a fidelidade das cópias em relação ao texto original. De Alexandre eu não tenho isso. Vou falar de outro personagem da história, Sócrates. Não temos nenhuma prova arqueológica contemporânea da existência de Sócrates. Interessante. Não temos. Agora, o interessante é que esse tipo de situação nem sempre é mostrada pelos documentários de televisão. Isso é o que eu ia dizer. Parece que existe uma falta de, sei lá, nós em inglês dizemos assim, como é que se diz? Estou esquecendo a palavra, mas they're not being honest, não estamos sendo honestos, né? Exatamente. De certa forma. Eu não usaria a palavra desonestidade, porque eu tenho medo de um processo, mas eu usaria a palavra parcialidade. Exato. As pessoas mostram aquilo que lhes convém. Exatamente. E existe um provérbio interessante, esse provérbio de Hegel. Hegel escreveu que aquele que exagera nos argumentos prejudica a causa. Isso vale tanto para o que crê na Bíblia como para o que descrê. Uma pessoa, por exemplo, que pega supostas evidências da evolução e exagera demais aquelas evidências, ele está prejudicando a teoria da evolução. Exato. Então nós temos que ser coerentes. O que eu tenho de concreto para fazer as minhas afirmações acadêmicas? Então vamos já começamos a falar de Jesus, vamos falar quais são algumas das evidências então históricas que nós temos que falam de Jesus. De Jesus Cristo. Temos algumas, poucas como eu falei, mas lembremos, se Alexandre o Grande, que foi um conquistador, certo. Não vou chamá-lo de imperador, porque isso é coisa dos romanos posteriormente, mas um conquistador famosíssimo, não tem nada contemporâneo sobre ele, só relatos posteriores. Jesus foi um camponês famoso hoje, mas na época apenas um galileu sem muita expressão. Eu não deveria esperar muita coisa, mas mesmo assim nós temos alguns fatos sobre Jesus. Você tem, por exemplo, na historiografia romana, você tem Plínio o Moço fazendo a menção dos cristãos que reuniam-se num dia fixo para adorar a Cristo como se fosse um Deus. Suetônio e Tácito também mencionam Cristo como sendo um personagem real que existiu.
Para mim, de todas essas citações que eu poderia mencionar, a mais fantástica vem de Flávio Josefo. Flávio Josefo foi um historiador judeu do primeiro século que acabou bandeando-se para o lado dos romanos. Ele viveu na época de Tito e Vespasiano. Vespasiano e Tito, para seguir a cronologia. Flávio Josefo testemunhou a destruição de Jerusalém nas guerras que houve ali desde o ano 66 a 70 depois de Cristo. E Flávio Josefo, como entrou para a história como o homem que traiu a sua herança judaica para ir para o lado dos romanos, resolveu escrever como uma espécie de meia-culpa 2 tratados importantes, Guerras Judaicas e a História dos Judeus. Okay. E num pedaço ele fala sobre Jesus. E o texto dele diz mais ou menos assim: por esse tempo surgiu, a palavra grega é genestai, surgiu Jesus, homem santo. Os nossos profetas falaram dele, ele operou milagres, ele não usa bem a palavra milagres, ele operou coisas maravilhosas, e Pilatos, sob acusação de nossos líderes, o sentenciou à cruz. Mas aqueles que o haviam amado não deixaram de proclamar que, passado o 3º dia, ele ressuscitou e apareceu-lhes vivo. Ele era considerado o Messias, e a estirpe daqueles que o seguiram até hoje chamada de cristãos. Esse texto é tão fantástico. Esse texto fala da crucifixão, fala da ressurreição, do Evangelho inteiro, que alguns críticos falaram, esse texto é apócrifo. Josefo nunca o escreveu, ele foi colocado posteriormente por escribas cristãos, mas isso não procede, porque todas as cópias que temos antigas de Flávio Josefo, inclusive uma tradução em árabe, que não tem nada de herança cristã, contém esta passagem. A única diferença é que em alguns manuscritos de Josefo traz, ele era o Messias, enquanto outros trazem, ele era considerado o Messias. E uns trazem, se é que podemos chamá-lo homem, e outros suprimem esta expressão. Então, essa expressão, se é que pudesse ser chamado homem, e ele era o Messias de fato, pode ter sido um erro de escriba posterior. Mas o resto está muito bem documentado, e eu reputo Flávio Josefo como mais uma testemunha extra-bíblica da existência de Cristo. E Flávio Josefo não tinha nenhuma motivação. Assim. Ele não era cristão. Não era cristão. Não era cristão, nunca foi. Não tinha nunca foi. motivo para falar isso, né? Exatamente. Interessante, muito interessante. Muitas pessoas, quando nós apresentamos a Bíblia, dizem para nós, não, mas isso foi escrito. Como é que você vai saber que aquilo que você lê no Evangelho de São João hoje é realmente aquilo que estava lá? Isso, com o passar do tempo, vai sendo mudado, uns vão colocando as suas ideias, entendeu? Como é que o senhor enfrenta essa pergunta de que aquilo que nós temos hoje na Bíblia realmente reflete aquilo que foi a intenção original, os escritos originais? Talvez os telespectadores em casa já devam ter ouvido falar de Bart Ehrman. Bart Ehrman é um americano que é especialista em crítica textual do Novo Testamento e agora escreveu um livro, Misquoting Jesus, onde ele afirma que a gente não pode confiar naquilo ali. Muita gente está comprando o livro e está virando a Bíblia de muita gente. Eu não vou ter tempo aqui para traçar todos os detalhes, mas eu quero afirmar que Bart Ehrman está errado. O mentor dele, o falecido Dr. Bruce Metzger, que era uma das maiores autoridades do mundo em crítica textual, publicou vários livros dizendo que nós podemos acertar a originalidade da Bíblia, conforme a sua pergunta. E é interessante que o próprio Bart Ehrman, quando Bruce Metzger estava vivo, escreveu um livro em coautoria com ele, defendendo que a Bíblia é acurada no sentido dos manuscritos. E agora ele está ao contrário. Então é bom que o telespectador veja os 2 livros de Bart Ehrman escrito com Bruce Metzger, antes da morte de Bruce Metzger, e o atual. Mas dando alguns exemplos assim simples, a papirologia tem provado, através de vários estudos, que nós podemos traçar com precisão 90%, 99% quase, da originalidade do Novo Testamento. Eu colocaria 1 ou 2% de textos que nós não temos certeza como era original, mas são textos que não atrapalham. Vou dar um exemplo aqui. Em Apocalipse diz, bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Certo. Ocorre que no grego existe a palavra istolê para vestidura. Istolê. A palavra para mandamento é entolê. Veja, entolê, estolê. Mandamento, veste. São palavras muito parecidas. Certo. Algum copista cometeu um erro e trocou uma palavra pela outra. De modo que hoje eu não sei afirmar se o correto é bem-aventurados os que guardam seus mandamentos ou bem-aventurados os que lavam suas vestiduras. Certo. Nós não sabemos como era o original desse texto, mas convenhamos, seja qual deles for, ambos estão
verdadeiros. Exato. E este é o 1% da Bíblia, a gente ainda tem dúvida. 99% ou 98% são registrados. Agora, mesmo para quem não domina os campos da papirologia, eu vou dar um argumento para mostrar que a Bíblia não foi alterada. Um argumento simples que qualquer leigo possa entender. Alguns críticos tomam a Bíblia que você tem em casa e falam, se os evangelhos são realmente dignos de crédito, por que há tanta contradição? Por exemplo, num evangelho diz que Jesus curou 2 cegos. No outro diz que era apenas um cego. Na verdade, não existe biocontradição aí. Na época, mulheres e crianças não eram contados geralmente. Era o machismo da época. Se eu tivesse aqui 10 mulheres, 2 crianças e 20 homens, o normal seria falar, tenho 20 pessoas aqui. Certo. As mulheres e crianças não seriam contadas. Raros casos. Lembra do milagre da multiplicação dos pães? Certo. Jesus abençoou os pães, multiplicou para 10 mil pessoas e Mateus coloca fora mulheres e crianças. Certo. É possível que houvesse à beira da estrada 2 cegos, um adulto e uma criança, ou um homem e uma mulher. De modo que um evangelista, seguindo a tradição da época, contou apenas um e o outro falou dos 2. Então não é uma contradição real. Certo. Mas, de qualquer maneira, para quem não conhece o contexto da época, parece uma contradição. Certo. E por que Deus permitiu? Eu respondo. Para mostrar que a Bíblia não foi alterada nem para corrigir. Se a Bíblia tivesse sido alterada ao longo dos séculos, essas pretensas contradições não existiriam, porque a igreja trataria de ajustar. De ajustar. Certo. Então, o próprio fato de Deus ter permitido estas aparentes contradições é uma prova de que o texto não foi alterado. E outra prova maior. Durante a Idade Média, o catolicismo dominou por muito tempo, nós sabemos, a Europa. Certo. Eu não sou católico, mas eu vou aqui fazer uma defesa aos católicos, se me permitem, a católicos nos assistindo. Lógico. Se a Igreja Católica tivesse alterado dramaticamente os manuscritos na Idade Média, como alguns acusam, eu não teria dificuldade em provar nenhuma doutrina católica na Bíblia. É interessante que você não vai encontrar na Bíblia nenhum texto mandando guardar o domingo. Certo. Você manda guardar o sábado. Exato. Se Deus não tivesse preservado a Bíblia dele durante a Idade Média, a Igreja Católica teria mudado o sábado para o domingo na Bíblia. Certo. Eu teria um capítulo em Atos falando da ascensão de Maria ao céu. Certo. Essas coisas não existem, a Igreja Certo. apela para a tradição. Então, são argumentos leigos, fora da papirologia, mas que eu poderia dar para dizer que a Bíblia não foi alterada. Se fosse, as contradições não existiriam e todas as doutrinas medievais da Igreja Católica estariam inseridas no Novo Testamento. Ela teria sido tudo polida, né? Todo polido, exatamente. Agora, nem todos os manuscritos fazem parte da Bíblia, que existem os tais livros... Os apócrifos. Os apócrifos. Uhum. Então, o que é um livro apócrifo e como é que foi decidido quais é que faziam parte das Sagradas Escrituras e quais é que não? Bom, vamos então usar a nomenclatura. Apócrifo tem 2 significados. Okay. Quando a gente usa na linguagem protestante ou judaica, tem um significado. Os católicos dão outro significado. Primeira coisa é o cânon do Antigo Testamento. Os judeus não usavam a palavra cânon, mas nós rastreamos pela história dos judeus que eles já tinham determinados que livros eram inspirados por Deus e que não eram. Em hebraico tem uma expressão, livros que sujam os dedos. É uma expressão idiomática para referir aos livros que são sagrados, que são de inspiração divina. Então, os judeus produziram muitos livros, mas nunca consideraram sagrados. Por exemplo, havia o livro de Enoque, pseudepígrafo de Enoque, mas nunca consideraram um livro sagrado. A ascensão de Moisés nunca consideraram sagrados. Os judeus já sabiam que livros foram de inspiração divina e quais não. Certo. Então, nós temos, por volta do ano 90, já é uma evidência histórica de que o Concílio de Jâmina reafirmou um cânon que, segundo alguns estudiosos, já estava fechado desde a época de Esdras, no Antigo Testamento. Na época de Jesus, falava-se da Tanar. Tanar seria a Torá, a lei, os profetas, Nabi, e também os escritos. Ketibim, né, a Tanar, que eles falam. Então, seria a divisão da Bíblia do Antigo Testamento. Os cristãos já receberam esta parte da Bíblia pronta, fechada. Certo. Quando homens inspirados por Deus começaram a escrever o Novo Testamento, eles também sabiam que estavam escrevendo palavra do Senhor e quando não estavam. E isso já estava muito claro na igreja. Muitos dizem que foi o Concílio de Nicéia que fechou o cânon. Isso é um absurdo. Nós já temos o cânon decidido desde o 2º século. Você tem o cânon muratoriano. E muitos livros ainda demoraram foram muito estudo e oração. Por exemplo, o Apocalipse faria parte ou não. Certo. Quando esses escritos foram, então, colocados no cânon, a igreja determinou quais seriam, então, de Deus e quais não seriam. Jerônimo, no 4º século, estava traduzindo a Bíblia para o latim. E quando ele o fez, o Papa Dámaso pediu para ele acrescentar aqueles livros do Antigo Testamento
apócrifos, não inspirados, que seria o livro de 1ª e 2ª Macabeus, Judite, Baruch, o Sirácida e outros mais, que hoje compõem a Bíblia Católica. E Jerônimo, no princípio, se recusou, mas o Papa insistiu. Então, Jerônimo acrescentou aqueles livros não inspirados, mas colocou uma nota. Esses livros foram colocados segundo a tradução de Teodosidão, mas não fazem parte do cânon original. Jerônimo escreveu isso aí, para deixar claro que não eram livros inspirados, inclusive complementos ao livro de Daniel e ao livro de Esther também. Não eram partes inspiradas da Bíblia. Esses livros, a Igreja Católica chamou-os de deuterocanônicos. Então, a própria Igreja reconhece que foram livros que ela canonizou no segundo processo. A palavra apócrifo vem do grego apókrofos, significa aquilo que é escondido, que é oculto. Por quê? Porque são pessoas que realmente escreveram no anonimato, ou valendo-se do nome de uma outra pessoa, ou trazendo memórias. Os livros apócrifos podem conter informação histórica valiosa. Por exemplo, o livro dos Macabeus conta o que os judeus passaram ali no período intertestamentário. Então, eu estudo os livros apócrifos como história, mas não como fonte de doutrina. Interessante. Então, o nosso telespectador que está assistindo pode ter confiança que a Bíblia que eles leem, que nós estudamos juntos, semana após semana, é realmente a palavra de Deus que tem sido preservada, com certeza, através dos séculos, né? Chega um ponto também que é fé também, né? Que a história, as evidências chegam até um ponto, né? Mas a um ponto também nós temos que acreditar que é a palavra de Deus. Uma das grandes evidências para mim é o poder que este livro tem para transformar as vidas, né? Com certeza. Muitas vidas têm sido transformadas e eu não conheço nenhum outro livro que tenha o poder de fazer isso. Rodrigo, nós estamos com uns 3 ou 4 minutos até o final do programa. Quem sabe você tem um pensamento-chave para encerrar a nossa conversa aqui hoje? Muito bem, eu agradeço. E convido você que está em casa a que leia a palavra de Deus. Como o pastor Bill falou, eu nunca vi ninguém morrer ou dar a sua vida ou ser transformado por ter lido Shakespeare. Nunca vi Hamlet transformar uma pessoa perdida numa pessoa salva, numa pessoa de vida mudada, mas a Bíblia transforma. Uma vez um casal estava resolvendo ler a Bíblia para tentar salvar o seu casamento. Depois de uma semana de leitura, o marido virou para a mulher e disse: se esse livro estiver certo, nós estamos errados. 2 semanas depois, lendo a Bíblia, ele falou: meu bem, se esse livro estiver certo, nós estamos perdidos. Mas na 3ª semana ele concluiu maravilhado: se esse livro estiver certo, nós podemos ser salvos. E eu informo para você com toda a convicção da minha vida, esse livro está certo e nós podemos ser salvos. É a palavra de Deus dada ao ser humano. Descubra a Bíblia, descubra o Deus da Bíblia e deixe-o transformar a sua vida. Obrigado, Dr. Rodrigo. Nós, daqui a alguns instantes, vamos ter uma palavra de oração. Vou pedir que o senhor ore com os nossos telespectadores, mas nós vamos oferecer um curso bíblico para os nossos telespectadores. É um curso por correspondência. Se eles querem, pode ter um professor ir à casa deles e eles vão eles vão num estudo bem sistemático através da palavra de Deus e eles vão começar a sentir na sua vida essa transformação que vem através da palavra de Deus. Dr. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, as informações foram muito interessantes. O senhor vai voltar mais para o nosso programa. Eu sei que o senhor tem muita coisa para nos contar. Quem sabe no próximo programa vamos entrar um pouquinho mais na arqueologia, algumas das descobertas e algumas evidências que o senhor tem. Mas muito obrigado. Quem sabe o senhor daria-nos o privilégio de orar pelos nossos telespectadores. Muito obrigado. Oremos então. Amado Senhor, no nome de Jesus, nós agora invocamos a Tua presença sobre a vida de cada telespectador que está conosco neste momento. Que a Tua graça possa chegar a cada lar que está em sintonia conosco agora no Está Escrito. Muito obrigado, ó Pai, por Tua palavra, a revelação de Deus dada aos homens. Muito obrigado pela Bíblia dizer como Deus agiu na história da humanidade e como Ele pode agir na história da nossa própria vida. Abençoa cada um nesse momento. Que cada um possa sentir a Tua presença em seu lar. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, chegamos ao final de mais um programa.
Dr. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui e pelas informações muito importantes que o senhor compartilhou conosco, nossos telespectadores. E aguardamos a sua volta. Obrigado. E aos nossos telespectadores, lembre-se do nosso website, estaescrito.ca. Lá, várias coisas tem lá à sua disposição. Tem onde você pode mandar um pedido de oração. E a nossa equipe, todas as manhãs, se reúne e ora sobre os pedidos que chegam, tanto por correspondência como pela internet. Lá, você também tem um link onde você pode assistir o programa do Dr. Rodrigo no Brasil, Evidências. É um programa excelente e visite o nosso website, estaescrito.ca, e lá tem o link que dá para assistir o programa do Dr. Rodrigo quando vocês quiserem. Lá no website também vocês têm a oportunidade, a possibilidade de mandar uma doação para que o nosso ministério, este programa, possa continuar no ar, trazendo, na minha opinião, boa programação para os lares de pessoas que falam português. A nossa oração é que Deus vai nos dar o privilégio de estarmos juntos mais uma vez na próxima semana. Eu espero que você esteja cá também. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.